Quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Diga de uma vez. Queridos, quantas bênçãos são recebidas do Senhor Jesus, né, querido? Se você for contar, é muitas, né? É muitas, mas o Senhor Jesus, ele não mudou, não. Ele não parou, não. Ele continua a abençoar o teu povo. Ele continua a abençoar o teu povo. Ele não falha, ele continua sendo o mesmo. Mesmo que a igreja venha falhar, mesmo que a igreja venha falhar, mas quem é a igreja? A igreja somos nós, né? A igreja somos nós, querido. Hoje, como é que diz? É briga, é disputa para, como é que diz? Para abrir igrejas. E, mas a gente tem que entender que a igreja somos nós, né? E a gente sabe que o Senhor Jesus, ele nos abençoa, ele que nos abençoa, ele que nos guarda, ele que nos livra, é ele que nos dá graça para passar pela prova, dando glória. É ele que nos dá graça para poder chegar até, como é que diz? Até o fim da caminhada, né? Porque se o Senhor Jesus não der graça, se ele não, como é que diz? Ir contigo e comigo, a gente não chega lá. A gente fica parado no meio do caminho. Muitos desistem porque o sofrimento está muito, porque, como é que diz? A perseguição está muito. Mas você que prosseguir e até o fim, o Senhor Jesus, ele não parou, ele não desistiu de levar aquela cruz, ele não desistiu, queridos. Ele levou aquela cruz e ali, quando ele estava passando, saiu um homem chamado Cirineu, né? E ali viu ele carregando aquela cruz. E aquele homem disse assim: por que esse homem está carregando esta cruz? E aqueles malfeitores disse: você está com pena? Se você está com pena, então agora quem vai carregar é você. Não foi o Senhor Jesus quem pediu para aquele homem carregar de maneira alguma. De maneira alguma. Ele reclamou, ele levou a sua cruz como um cordeirinho indo para o matadouro. E ali aqueles malfeitores pegou aquela cruz e colocou em cima para aquele Cirineu carregar, né? E aquele homem carregou aquela cruz. Mas aquela cruz, querido, eu creio que não estava muito pesada quando o Cirineu pegou, porque os nossos pecados, quem tinha que carregar era o Senhor Jesus. Então, quando ele pegou de volta aquela cruz, aquele Cirineu, ele não recebeu chicotadas, ele não apanhou. Mas o Senhor Jesus, muita chicotada levou. E os chicotes que eles batiam no Senhor Jesus tinha prego nas pontas. Tinha prego. Então, cada chicotada que eles davam, lascava a carne. Lascava as carnes. Mas os ossos dele nenhum foi quebrado. Né? Então, o que? Aquele homem carregou aquela cruz, ajudou o Senhor Jesus a carregar aquela cruz que não era do Senhor Jesus, era nossa, né? Mas aí, o que hoje muitos querem abrir igreja, muitos abrem igreja, não porque, a maioria, queridos, não porque se preocupa com a palavra de Deus, não porque quer realmente morar no céu, mas muitos hoje abrem a igreja do Senhor Jesus como se fosse comércio. Como se fosse comércio. Hoje fazem das igrejas comércio.
abre porque vai ter dízimo. Muitas das vezes as pessoas congrega na igreja, tem o seu pastor, o presidente, tem o seu líder, tem ali, né, o vice-presidente, tudo na ordem, né, certinha. Mas aí, às vezes, tem um desentendimento, de repente vai para rebeldia, o pastor ali chama atenção, né, vai dar uma disciplina, sabe lá o que é que fez, e ali não gosta, e ali se rebelia e sai, e vai e abre, pega como é que diz, um fundo de quintal, aluga, e ali vai um rebanhozinho atrás, que concorda, né? Porque a pessoa sai no erro e aí outras pessoas acompanham o erro também, né? Porque muitos hoje estão preocupados com, como é que diz? É com o seu dízimo, com a sua oferta. Muitos não estão preocupados com a tua vida espiritual. Muitos não estão preocupados com o ensinamento para ti. Muitos não estão preocupados em ensinar o que a palavra de Deus manda para você. Muitos estão preocupados para poder ganhar em cima, fazer das igrejas, comércio. Né? Porque a igreja somos nós. A igreja é eu e você. Né? Mas muitos não têm medo. Hoje em dia a humanidade, queridos, está de um jeito que a maioria perdeu o temor do Senhor Jesus, perdeu o temor. Não está nem aí para a Bíblia. O que quer é fazer como é que diz? O que eles querem fazer, né? Porque diz que o coração do homem é terra que ninguém pode passear. O coração do homem é traiçoeiro, queridos. É enganoso. Enganoso, você não vê mais o amor dentro da igreja. Você não vê mais o amor. Antigamente você chegava, as pessoas do lado de fora via o amor dentro da igreja. E ali dizia, não, eu também quero ser uma serva de Deus. Eu também quero ser um servo de Deus, desse jeito. Mas hoje não. Hoje se você convida, você ganha, às vezes as pessoas levam para a casa de Deus e quando chega lá, eles matam com palavras, eles matam com palavras que não tem nada a ver, que não. Porque a igreja é um pronto-socorro, né? É um pronto-socorro. A pessoa vai ali porque está precisando, né? Uma palavra, está precisando ouvir uma mudança de vida. Mas às vezes quando chega lá, vê coisas que abomina os olhos do Senhor Jesus, vê coisas que desagrada. Vê falatório, né, de vidas como é. Então, queridos, se apegue com Deus. Se apegue porque o Senhor Jesus, Ele abomina. Abomina essas coisas, esses que pega, vai segundo o conselho do seu coração, que faz coisas que acha que o Senhor Jesus está aplaudindo, mas o Senhor Jesus, Ele não aplaude coisas erradas, Ele não aplaude a ganância, Ele não aplaude o homem se rebeliar, Ele não aplaude, porque a igreja somos nós. A igreja somos nós. Então a gente tem que se afirmar cada dia mais, se chegar para o Senhor Jesus, porque é difícil e está escurecendo. Gente do céu, o que é que eu vou fazer aqui se eu levantar aqui? Eu tenho que levantar com coisa e tudo. Então, queridos, o nosso Deus, Ele é bom. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E eu me perdi aqui na mensagem, não, tá aqui. Queridos, vou tentar ler aqui ligeirinho. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Só Ele para ter de misericórdia de mim e de ti. Porque aquela cruz não era para Ele, era para nós. Mas o homem hoje não, acha que ele tinha a obrigação sim de carregar aquela cruz. Isso é uma moto passando aí, não sei se vai atingir aí.
E fui, peraí. Assim me disse o Senhor, vai, Ezequiel, ou Jeremias 13. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos, mas não metais na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e trazei sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde ali na fenda de uma rocha. E fui e escondido junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrate e toma dali o cinto que te ordenei que escondesse ali. E fui ao Eufrate e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim me diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclina-se diante dele para tal como este cinto, que para nada presta, porque como o cinto está ligado aos lombos dos homens, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Né, queridos? Meu Deus, escureceu e não deram ouvido. Assim é o povo, né, que recusa ouvir a palavra de Deus. Às vezes está na casa do Senhor, mas recusa ouvir a palavra de Deus. Não ouve, continua fazendo tudo que desagrada aos olhos do Senhor. Assim como ele pegou aquele cinto e mandou enterrar, e depois, a cabo de dias, ele mandou desenterrar e aquele cinto já estava apodrecido. Assim também ele vai fazer apodrecer a soberba de Judá e a soberba de muitos, porque o Senhor Jesus, ele tem visto como está as igrejas, ele tem visto que as pessoas, tem muita gente dentro da igreja, mas está servindo deuses alheios, dizendo que está servindo ao Senhor Jesus, porque eles estão na igreja, mas o pensamento dele está na prostituição, o pensamento dele está nas festas, os pensamentos dele está como é que diz, no alcoolismo, os pensamentos dele está nos vícios, está nas coisas que desagradam o Senhor. Queridos, nosso Deus, ele vai fazer do mesmo modo que ele fez apodrecer aquele cinto, ele vai apodrecer a soberba de muitos que estão se achando alguma coisa, muitos que acham, eu posso fazer isso, eu sair, eu posso abrir, eu posso fechar, ei, não pode nada, porque na hora certa o Senhor Jesus faz igual fez com aquele cinto, porque ele diz que bem-aventurado é aquele que ouve e guarda os seus mandamentos, não aqueles que ouvem e distorce. Muitas pessoas que conhecem a Bíblia, queridos, de cor e salteada. Tem gente que já leu a Bíblia 6, 7, 8 vezes e vai e faz tudo ao contrário, tudo errado. Então o Senhor